Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Roberto aqui para mais uma aula de Física. E hoje nós vamos começar aí na página 140 e vamos estudar as leis de Newton, né? Aí na página 140, 141, 142, 143 e 144, tá bom? Hoje nós vamos começar então estudando as leis de Newton e eu separei aqui uma videoaula do próprio sistema de ensino poliedro para vocês contextualizarem e dar uma diversificada nas nossas aulas, tá bom? Vou deixar aqui agora uma aula do sistema poliedro de ensino, tá bom? Após a aula eu retorno. Olá! Nessa aula vamos aprender sobre as 3 leis de Newton. Vamos lá? Bom, nessa aula a gente vai continuar o estudo da dinâmica com as famosas leis de Newton. As leis de Newton são aí as bases para o estudo da dinâmica. Todo o estudo de forças, então, cumpre essas 3 leis de Newton. Essas leis foram publicadas em 1687 no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é até hoje conhecido como uma das obras mais importantes aí para a história da humanidade. Então Newton foi sensacional, fez vários estudos diferentes e nesse livro de estudos de movimento ele publicou essas famosas 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia e a gente tem que primeiro entender o que está acontecendo nas situações para poder definir inércia. Então eu trouxe 2 imagens. Nessa primeira eu tenho um garoto que estava em movimento com a bicicleta, teve um cachorro aí que freou, acabou freando esse movimento da bicicleta e o garoto foi lançado para frente. Na segunda imagem, ao contrário, eu tenho essa garrafa que está em repouso e eu puxo um papel debaixo dela e ela continua ali. Então a gente define como inércia o quê? A tendência do corpo manter o seu estado de movimento uniforme até que uma força seja aplicada sobre ele. O que isso quer dizer é, se a força resultante sobre um corpo for 0, esse corpo vai ficar em equilíbrio e a sua velocidade não vai mudar, ele vai continuar em movimento uniforme. Então, se a força resultante sobre um corpo for 0, o movimento é uniforme, a velocidade não muda, ele tem a tendência natural de continuar, de manter o seu estado. Agora, a segunda lei de Newton, que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica, então é fundamental entender essa segunda lei, é o seguinte: se a primeira lei eu falava de uma situação em que a força resultante é 0, o que acontece se a força resultante não é 0? Se a força resultante é 0, a velocidade não muda. Então é fácil entender, é fácil concluir que se a força resultante não for 0, a velocidade do corpo muda. E toda vez que a velocidade muda, a gente já aprendeu na cinemática, surge a aceleração. Então, se a força resultante for diferente de 0, existe aceleração. Agora eu preciso pensar o que interfere nessa força, né? Aqui eu coloquei a imagem de um rapaz empurrando um carrinho. É lógico pensar que se eu tenho muita massa, eu vou ter que aplicar muita força para esse carrinho se movimentar. Ao mesmo tempo que se eu aplico muita força, com certeza a velocidade vai variar muito mais, eu vou conseguir acelerar esse carrinho muito mais rápido. Ao mesmo tempo que, se eu tenho muita massa, a aceleração vai ser pequena, vai ser difícil mudar a velocidade desse corpo. Com isso, a gente chega na equação, famosa equação da segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes a aceleração. Cuidado com as unidades, né? A aceleração metros por segundo ao quadrado, massa sempre em quilogramas, sistema internacional, e a força em newtons, em homenagem a Isaac Newton, essa nova unidade, uma grandeza derivada, né? Uma unidade derivada. Para fechar aí um exemplo,
Se o carrinho do desenho anterior possui 3 kg de massa, qual deve ser a força aplicada para movimentá-lo a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Então, eu tenho a massa desse corpo, 3 kg, tenho a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado, e quero saber a força. Olhem as unidades sempre, aqui está em quilograma, metros por segundo ao quadrado, não preciso realizar nenhuma transformação. Força é igual a massa vezes a aceleração. 3 vezes 5, força igual a 15 newtons. Então, bem tranquilinho. Tomar cuidado com as unidades, perceber se essa força resultante é igual a zero ou diferente de zero e depois resolver o exercício. Por fim, a terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. E o que fala essa lei? Toda força de ação possui uma força de reação de igual intensidade, igual direção, mas em sentidos contrários. Isso explica muita coisa no dia a dia. Por exemplo, a ideia simples de nadar. Quando a gente nada, a gente aplica uma força sobre a água para trás. E a água, como reação, aplica a mesma força sobre o nosso corpo para frente. Quando eu tenho um lançamento de um foguete, os gases fazem uma força para baixo. E a reação é que o ar empurra o foguete para cima. Observem então que a ação e reação, apesar de terem o mesmo valor, a mesma direção em sentidos contrários, elas não se anulam. Isso é uma pegadinha, tome cuidado. Elas não se anulam por quê? Porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Então aqui eu falei o quê? Que a gente aplica uma força sobre a água aplica uma força sobre o nosso corpo. Os gases aplicam uma força no ar, o ar aplica uma força no foguete. Então elas não se anulam apesar de terem sentidos contrários e mesma direção, e mesmo valor, né? Para finalizar essa aula, vamos pensar em alguns exemplos e tentar relacionar com as leis de Newton. Relacione as situações então com as leis de Newton. Situação A. Numa luva de boxe, a luva atinge o rosto do oponente e o rosto do oponente provoca dores na mão de quem aplicou o soco. Terceira lei de Newton, ação e reação. A mesma força que eu aplico sobre o rosto, eu recebo na minha mão. Certa lei física justifica o uso do cinto de segurança. Clássico exemplo de inércia. Primeira lei. Então, quando eu estou dentro do carro, quando eu estou dentro do ônibus, eu estou na mesma velocidade. Quando o carro freia, a força é aplicada sobre o carro. Então, o meu corpo não teve ação de forças, ele quer continuar em movimento. Por isso é importante o cinto de segurança. Letra C. Há uma proporcionalidade entre força e aceleração. Segundo a lei de Newton, quanto maior a força, maior a aceleração. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Então, se eu aplico uma força, eu mudo a velocidade do corpo, segundo a lei de Newton. Ao pisar no acelerador de seu carro, o velocímetro pode indicar variações na velocidade. Se teve variação de velocidade, não é inércia. Então, segundo a lei de Newton. João machucou o pé ao chutar uma pedra. A mesma força que ele aplicou na pedra, a pedra aplicou no seu pé. Terceira lei. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Então a gente já explicou, né? Situação clássica de inércia. Eu quero continuar o meu movimento retilíneo uniforme. Então a tendência aí é eu querer sair pela tangente nesse movimento. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Terceira lei de Newton. E a última situação, um garoto está andando com o skate. Quando o skate bate numa pedra, parando, o garoto é então lançado para frente. Primeira lei de Newton, a força foi sobre o skate, não sobre o garoto. Essa foi a nossa aula sobre as leis de Newton. Continue seus estudos e até a próxima. Bom, pessoal, após a aula aí do sistema poliedro, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aí as questões invertidas da página 144, tá? Façam para mim agora a questão invertida da página 144 e façam para mim as questões, ó, pouquinha coisa, gente, do 1 ao 4
da página 146 e 147, 1 ao 4, tá bom? E a gente faz a correção amanhã, durante o nosso horário de aula, tudo bem? Um abraço e até amanhã.